Ligue 3681-1134. 3681-1134. Boca no trombone. Boca no trombone. Problemas na sua cidade ou bairro? Ligue para a produção do Boca no Trombone. 3681-1134. 3681-1134. Internet e TV por assinatura em Osasco é Megabit Telecom. Quer ter os dois? Quer ser atendido pessoalmente, conversar com pessoas nesse atendimento? É Megabit Telecom. Internet de 60 mega por R$ 49,90. 60 mega por R$ 49,90 nos 3 primeiros meses. Confira os planos de combo. Venha bater um papo com a gente. 3956-1000. Anota o WhatsApp. 99789-2424. Megabit Telecom. A verdadeira conexão. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência por 24 horas. O seu cliente ouve. Fica sabendo de seus preços, de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora. Ligue 3681-1134. 3681-1134. Plantão de notícias. Observadores estrangeiros da Organização dos Estados Americanos, a OEA, vão acompanhar as eleições de outubro aqui no Brasil. A responsável pela missão será Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica. Esta semana, ela e sua equipe têm reuniões marcadas com o presidente Michel Temer, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e o ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira. Eles vão definir como os trabalhos serão realizados em outubro. O que já se sabe é que cerca de 60 observadores estrangeiros vão se dividir pelo país para acompanhar as votações em todas as regiões brasileiras. Eles ficarão atentos à infraestrutura organizada para o pleito e vão observar também as tecnologias aplicadas e a chamada integridade do processo. Essa prática de observar as eleições em países democráticos é comum. Dos 34 países que integram a OEA, o Brasil será o 28º a receber uma missão de observação eleitoral. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. CYK 723, Nova Difusora. 1540, São Paulo, Brasil. Olá, muito bom dia, você ouvinte da Nova Difusora AM em 1540, começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Educacional, um centro universitário fiel, Unifiel, sempre trazendo assuntos de grande relevância, de grande importância para serem discutidos com a sociedade, com a participação dos ouvintes, com a participação dos internautas. Hoje nós temos a Roberta Marinelli, que é hipnoterapeuta e coach de inteligência emocional. Daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito de desenvolvimento pessoal e hipnose. Hoje aqui na técnica conosco nós temos o Domingos José. Um grande abraço ao Domingos José. Também o Miguel Jacques na supervisão. A Raquel Duarte como a nossa produtora, a nossa jornalista produtora, e comigo a apresentação, Júlio Rezende. Você que quer participar do nosso programa, vá lá para o Facebook, nós estamos ao vivo, inclusive no Facebook, Facebook/Unifiel, ou pode ligar aqui para a rádio 3681-1134. O Roberta Marinelli, hipnoterapeuta e coach de inteligência emocional. Olha só, ouvinte, o que essa mulher entende de hipnose, hein? Olha, ela é especializada em inteligência emocional pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Ela tem certificado internacional em hipnoterapia pela Omni, a mais respeitada escola de hipnose clínica do mundo e a única com ISO 9001.
Ela é membro das associações internacionais de hipnose clínica. Ela é formada em coaching da mente, que tem um protocolo exclusivo criado pelo Master Coach Hipnoterapeuta Instrutor Omni, né, que é o Fernando Colella. Ela tem certificação internacional em barras de Access. Depois a gente vai ver o que é isso, barras de Access. Muito bom dia, Roberta Marinelli. Bom dia, Júlio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bacana. Vamos contextualizar, então, que vem a ser a hipnose, né, Roberta? Nas culturas antigas, a hipnose foi a forma mais antiga de cura utilizada pelos sacerdotes. Ela não era usada nos termos formais de hipnose, mas era utilizada e utilizava-se processos e procedimentos hipnóticos para a cura de dores e doenças. É isso mesmo? Hoje ainda a hipnose, ela pode ser utilizada para isso, cura de dores, doenças? Sim, Júlio. Na verdade, a gente não fala em cura, né? Até porque não podemos usar esse termo, mas sim, ela é muito utilizada para controle de dores. Atualmente, há muito tempo, na verdade, dentistas utilizam muito a hipnose, fisioterapeutas, psicólogos. Então, sim, ela é muito antiga, na verdade, é uma ciência muito antiga, e pode ser utilizada para muita coisa, a gente vai ver muito disso hoje, é bem legal. Então ela é utilizada, vamos lá, vamos começar então a contextualizar isso daí. Ela é utilizada de que forma? O que envolve a hipnose? Envolve uma pessoa que tem uma mente fraca ou uma pessoa que tem uma mente muito forte para ela se concentrar? Como é que funciona isso, Roberto? Isso, vamos explicar primeiro então o que é hipnose, que acho que é o mais difícil, assim, que gera mais dúvida, né? Isso. Então, pensa assim, Júlio, a mente, ela pode ser dividida em consciente e subconsciente. Vamos dividir ela em duas partes para ficar mais fácil, tá? O que é o consciente? É o racional, é a sua parte lógica, que analisa as memórias que você tem, que você lembra, certo? E o que é o subconsciente? Emoções, sentimentos, memórias que ficam guardadinhas lá e que a gente não lembra. A gente é exposto a muita coisa durante o dia inteiro, né? Claro. Então, assim, muita informação. Uhum. E nem tudo fica gravado. Você já parou para analisar isso? Nem tudo a gente guarda na memória, né? Mas ela vai para algum lugar, certo? Fica na mente subconsciente, muita coisa que a gente não lembra. Entre essas duas partes da mente, Júlia, a gente tem uma coisa que é muito legal e muito importante, que quase ninguém conhece, chamado fator crítico. Quem é esse cara? É como se ele fosse o guardião do subconsciente, tá? Imagina ele como um segurança. Que todo mundo tem. Todas as mentes, todo o cérebro tem isso. Todo mundo, tá? Ele começa a ser desenvolvido por volta dos 7 anos, tá? Isso também é bem interessante, depois a gente vai dizer um pouquinho sobre isso. Uhum. O que ele faz, esse fator crítico? Ele analisa o que é certo, o que é errado, o que entra e o que não entra no subconsciente, tá? Ele é o segurança do subconsciente. Ele fica lá vendo as informações que vão entrar e as informações que são rejeitadas, tá? Ele faz uma seleção. E qual que é a importância dele na hipnose? Por que ele é o fundamental da hipnose, tá? Porque a hipnose, Júlio, nada mais é do que eu atravessar esse fator crítico com uma sugestão ou sentimento aceitável. Então é como se eu passasse pelo segurança do subconsciente e entrasse com uma sugestão direto no subconsciente. Mas tem que ser aceitável, ele não vai bloquear isso. Pois é, aí que tá. A diferença é que o fator crítico, ele tá no consciente, por isso hipnose, ela tem que ser um ato que você queira. Você tem que querer ser hipnotizado, porque senão ela não acontece, tá? Por isso que dizem que as mentes fracas, não é que a mente é fraca e ela aceita a hipnose. Não, então, pelo contrário. Ela aceita porque ela quer, ela tem desejo. A mente, eu falo que é o contrário. Quando você entra em hipnose, na verdade, você pega o controle do subconsciente. É como se você tivesse acesso direto ao seu subconsciente. Para isso, você tem que querer. Então, é bem ao contrário de ter uma mente fraca, tá? Então, isso não tem nada a ver. Tá? Então, na verdade, é uma coisa bem simples. É como se eu driblasse esse fator crítico, né? Que ele está no consciente, e entrasse com uma sugestão. Agora, Roberta, para driblar esse fator crítico, a pessoa precisa estar dormindo, ela precisa estar durante o sono, como a gente vê em alguns filmes que a pessoa tem que se deitar lá no divã e fechar os olhos, ficar ouvindo uma música suave, é isso que acontece? Na verdade, não. Na verdade, eu falo assim, a hipnose, essa palavra, ela vem, né, derivada do sono, da palavra sono, tá? Mas não tem nada a ver.
as pessoas confundem justamente pelo que você falou, porque você fica de olhos fechados, você relaxa. Na verdade, o relaxamento, Júlio, ele é uma indução, é um tipo de indução à hipnose. Você já foi hipnotizado, Júlio? Nunca. Você já foi. Vou te dar um exemplo e você vai me dizer se já aconteceu. Olha só. Eita. Você já estava assistindo um filme, alguma coisa que você gosta muito, e alguém falou com você e você nem ouviu? Já acontece muito. Minha esposa reclama bastante. Isso é hipnose. A única diferença é que quando eu vou colocar você em hipnose, você é avisado e há uma indução a isso, tá? Mas hipnose nada mais é do que concentração e foco. Tá? E acontece com a gente naturalmente durante todo o dia, várias vezes, sem a gente perceber. Por isso que eu falo, é normal, para o cérebro entrar em hipnose é normal, tá? Então, o que acontece na hipnose induzida? Ela pode ser por relaxamento, como eu falei, e aí as pessoas confundem com sono, só que você está extremamente alerta e você está extremamente focado. Se você dormir, eu brinco que aí a terapia não pode acontecer. Tá. É ao contrário disso. Então, qualquer pessoa que disser que hipnose é dormir, que você não se lembra o que aconteceu quando estava em hipnose, não. Mas aí você vai fazer, então, o controle da mente dessa pessoa. Você passa a controlar aquela pessoa, ela fica, de certa forma, passiva naquela ação. E você passa a dominar a mente da pessoa. Não. Ela mesmo tem esse poder sobre ela. Toda hipnose é auto-hipnose. Eu sou hipnoterapeuta e eu nunca hipnotizei ninguém. Eu só guio a hipnose. Eu só conduzo. Imagina que eu sou um GPS, tá? Eu vou te dar o caminho para você entrar em hipnose. Se você não quiser, se você não seguir esse caminho, você não entra. Eu falo assim, gente, imagina como seria legal para algumas coisas e péssimo para outras, se todo mundo pudesse controlar a mente do outro. Imagina se eu puder controlar a sua mente, o tanto de coisa que eu posso fazer para o bem e para o mal. Claro. Então, assim, os seres humanos não têm essa falha no sistema. A gente não nasceu com essa falha de alguém conseguir controlar a nossa mente. Isso não existe, tá? Hipnose é eu te devolver o controle da sua mente. Você vai seguir as instruções e você vai entrar em hipnose sozinho, na verdade, porque você quer, tá? A partir daí, eu guio para o que você precisa, mas sempre com o seu desejo. Mas com o seu desejo e também na confiança de que aquele profissional está te fazendo um trabalho bacana, está tentando te ajudar. Sim, tem que ser um profissional capacitado, tá? Porque ele vai fazer uma indução que não tem perigo nenhum, se for bem feita, e você só vai aceitar sugestões, lembra, aceitáveis e que não te coloquem em perigo, claro. Tá? Porque em hipnose você fica muito mais alerta. Eu acho assim, eu te engano melhor agora do que se você estiver em hipnose. Porque em hipnose, o seu subconsciente, que na verdade, o que protege você, ele tá muito, muito mais exacerbado. Alerta. Muito mais alerta. Então, a gente não pode dizer que a pessoa que esteja sob a hipnose, que ela vá contar todos os segredos dela, tudo aquilo que ela entre aspas, aí esconde da sociedade, ela não vai fazer isso durante a hipnose. Não, só se ela quiser. Só se ela quiser. Eu já tentei, tá? Já tentei pegar senha de banco, não dá. Não dá, porque assim, você só faz o que você quer. Você tá só com uma alteração de consciência do seguinte ponto. O seu consciente tá mais baixo que o seu subconsciente. Imagina uma balança, tá? O consciente, ele tá abaixo e o subconsciente alto, mas o seu consciente tá lá. Você sabe o que você está fazendo, você sabe onde você está, você sabe o que você está falando. Em nenhum momento você perde a consciência, mas você está muito mais alerta e o seu subconsciente está muito mais também alerta nesse sentido. Então a pessoa não fica em transe. A gente fala transe porque é um estado alterado. Por quê? Ela vai ficar provavelmente muito relaxada, se a indução for por relaxamento, tá? Então, há um relaxamento físico grande, mas também não é uma condição para hipnose, é só um caminho para levar mais fácil, tá? E ela fica mentalmente mais alerta, mas fisicamente relaxada. É só essa diferença. Por isso, é chamado transe, tá? Algumas pessoas têm algumas coisas físicas, então, assim, movimento dos olhos, mesmo olhos fechados, às vezes fica com a mão ou mais quente ou mais fria, mas isso é muito pessoal, tá? A hipnose é uma coisa muito de indivíduo para indivíduo e não é um padrão, tá? 11h11, falando hoje sobre desenvolvimento pessoal e hipnose. E a pergunta que não quer calar, Roberta. Quem é mais suscetível à hipnose, o homem ou a mulher? Ambos. Ambos.
Não tem diferença. Mulheres, elas são um pouco mais abertas, eu diria, a esse assunto, a se permitir relaxar. Homens são mais, vamos dizer, durões, alguns deles, tá? Uhum. Mas não tem diferença. Algumas pessoas, independente de gênero, elas são mais suscetíveis que outras. Mas lembra que eu falei que o cérebro está acostumado com hipnose? Hipnose é uma coisa que acontece com todo mundo, tá? Algumas são mais fáceis de se conduzir à hipnose, porque elas se permitem mais, querem mais, independente do sexo, da idade, e outras menos, tá? Então eu, por exemplo, né, não sou, mas eu adoro hipnose, obviamente eu sou muito mais suscetível. Se você me der uma sugestão e eu quiser aceitá-la, eu vou aceitá-la muito fácil, tá? Uhum. Mas não há diferença, todo mundo é hipnotizável, tá? Porque isso é uma condição do cérebro, tá? E porque você também acabou dizendo aí que é sempre uma auto-hipnose que acontece justamente porque a pessoa está permitindo que aquele transe, que aquela diferença na mente dela aconteça. Isso mesmo, tá? Então não tem como não acontecer se ela não quiser. Mas é aquele tipo de pessoa que vai falar assim pra mim, Roberta, eu duvido você me hipnotizar. Eu não vou mesmo. Porque ela já não quer. Uhum. Então não tem como acontecer, tá? Por isso que a gente ouve falar muitas vezes em igrejas ou em shows que as pessoas ficaram em transe naquele momento, as pessoas ficaram hipnotizadas com aquilo que elas estavam vendo ou ouvindo. É um tipo de hipnose. Lembra que eu falei do filme? Por quê? É um hiperfoco, é a atenção. É como se naquele momento, uma pessoa, por exemplo, que está assistindo um ídolo dela, que é a primeira vez que ela vê, parece que tudo ao redor some. Não é essa sensação? Não some, ela sabe que está lá. Só que é a mesma coisa, é um tipo de hipnose. É a questão de foco, tá? Ela muda o padrão cerebral. Ela consegue acessar, naquele momento é só a emoção, é só aquela pessoa. Aliás, eu falo que paixão é o clássico da hipnose. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa hipnotizada. Ela só vê a pessoa, ela só pensa na pessoa, né? Eu falo que o consciente dela morreu. Todo mundo fala, essa pessoa não presta. Ela fala, não, eu amo, é isso que eu quero. É uma hipnose também, tá? Que as atenções dela estão voltadas apenas para aquela emoção. Isso mesmo. Bom, 11 horas 14 minutos já. E falando com a Roberta Marinelli, que é hipnoterapeuta. Roberta, quanto tempo mais ou menos duraria uma sessão de hipnose? Olha, Júlio, na verdade, assim, eu trabalho com a hipnose clássica, ela é um pouquinho diferente, algumas pessoas conhecem muito a hipnose ericksoniana, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas resumindo. A hipnose... Mas tem diferença entre a ericksoniana e a Omni. Isso, que é a hipnose clássica, isso. Por quê? Na verdade, são diferenças de condução. A hipnose, gente, é o mesmo estado, tá? Não muda, né? Ela pode ter graus diferentes de transe, situações diferentes, mas é a mesma coisa. Mas muda-se a condução, o jeito de conduzir a sessão, o jeito de conduzir a indução, tá? Basicamente, a hipnose da Omni, né? A Omni é uma escola que tem sede na Suíça, ela está presente em mais de 20 países, tem quase 40 anos de existência. Ela é uma hipnose muito rápida, que a gente fala, né? Porque ela tem um protocolo, para você ter ideia, que tem ISO 9001. É a única terapia que tem esse protocolo. Por quê? Porque ela é muito eficaz, tá? Para você ter ideia, um tratamento com a hipnose Omni, a gente precisa de, no máximo, 3 sessões. 3 sessões. E cada sessão dura quanto? Em média, 2 horas. 2 horas. Isso. Tá? Aí as pessoas falam, não é possível que em 6 horas você vai conseguir resolver uma situação. Eu falo assim, se você quiser, a gente consegue sim resolver. Fala, fica mais bacana se eu falar, podem ser... Imagina que seriam 6 horas dividido em 6 sessões de 1 hora, fica mais aceitável para o cérebro, né? Porque as pessoas têm essa limitação. Mas geralmente são 2 a 3 sessões de 2, 3 horas no máximo cada uma, tá? Porque é um protocolo mesmo e ele não tem... 90% das pessoas conseguem resolver dentro dessas sessões, 2, 3 sessões. Tá? Então é muito mais rápido. Aí eu começo a me perguntar, eu acho que ele é um youtuber que ele vai para televisão, já vi ele em vários programas de televisão, hipnotizando os apresentadores e os participantes lá, e as pessoas chegam a fazer coisas absurdas, de não se reconhecerem ali naquele local, de acharem que são pessoas diferentes, esquecerem até o próprio nome. Isso é possível, então? E essa hipnose que esse youtuber faz na televisão,
ela é de que tipo? Ela é, porque eu vejo que ela é muito rápida, é Sim. questão de 10 segundos, 15 segundos, ele já transformou a mente da pessoa. São induções rápidas, né? Provavelmente é o Pyong-Lee que você está falando. Pyong-Lee. Isso. Uhum. Por acaso, ele também é formado em terapia pela Omni. É que ele trabalha mais com hipnose de show, que a gente fala, né? Ah, tá. Eu já não trabalho com hipnose de palco, eu trabalho só com hipnose clínica. Mas ele tem essa formação também em hipnose clínica. E são induções rápidas, tá? Hipnose é a mesma, só o tipo de induzir é que é diferente, tá? De colocar em hipnose, tá? Então, aquilo tudo é real, tá? Bem real. Uma pessoa que pega uma maçã, pega uma cebola achando que é uma maçã e come, Isso. é porque ela quis fazer aquilo. Aham. Ela aceitou aquela sugestão, né? Então, de repente, eu coloco você, Júlio, nessa situação e você, quando eu dou a sugestão, quando eu faço uma indução rápida e coloco você com seu subconsciente mais aflorado, você recusa, você fala assim, não, seu consciente fala, não, eu não vou pagar esse mico aqui, eu não vou comer uma cebola achando que é maçã, porque o seu consciente tá lá. Se você falar isso pra mim, Júlio, eu vou comer, se você me der 3 cebolas, eu como, tá? Então, de novo, varia de acordo com a pessoa, tá? Mas não é controle, não é meu controle sobre você, é o seu próprio controle. É você que está disposto a se sujeitar àquela situação. É assim, Júlio, olha, eu controlo tão bem o meu subconsciente que se eu quiser, eu mudo o meu nome. É mais ou menos esse conceito, por isso que eu falei pra você. É o contrário de ter a mente fraca. É você pegar o controle de volta, tá? Então é bem poderoso, se você for pensar. E esse poder é bem pessoal, você pode exercer esse poder, tá? Agora, vem a preocupação, já que a pessoa ela foi tão decidida de até se fazer esquecer do próprio nome, ela pode não voltar desse transe e continuar esquecendo Presa. o próprio nome? Não tem como, porque assim, é uma sugestão, e essa sugestão uma hora vai acabar, certo? Uhum. Ela vai saber, porque assim... A hora que ela perde o foco ali, a hora que ela... Quando ela descontrai, sai, justamente, quando ela sair, do que a gente fala transe, quando ela sair da hipnose, ela vai voltar ela já sabe, na verdade, o nome dela vai ser o de sempre, não tem Tá. como. Porque também é uma escolha ficar em hipnose, manter-se em hipnose, porque a qualquer momento você pode sair dela, tá? Então não tem como você ficar preso, como as pessoas dizem, porque você que controla, tá? Eu não vou voltar da hipnose, eu escuto muito isso. Aí eu falo, não, você vai voltar, porque primeiro você não vai para nenhum lugar, você vai ficar aqui mesmo. Vai continuar aqui. E quem decide voltar é você, tá? Não sou eu. Então, eu falo que assim, é tranquilíssimo. Hipnose é uma coisa que quando você aprende o conceito, você aprende a verdade sobre ela, aí fica muito, muito interessante. Agora, são usadas palavras-chave para você colocar a pessoa em transe? Porque eu vejo que esse Pyong-Lee aí, ele usa, olha, agora você vai fazer isso. Ele não usa o durma? Não sei, ou se ele dá um estalinho no dedo, assim. São gatilhos, cada um vai ter o seu jeito de fazer. Tá? Cada hipnoterapeuta, cada hipnólogo, cada hipnotista tem um jeito de conduzir, tá? Mas não é um padrão. E aquela coisa de colocar o relógio balançando na frente da pessoa? Isso era usado muito antigamente, tá? O pêndulo. O pêndulo, né? Pêndulo. E funciona, Roberta, sim. Sabe por que funciona, Júlio? Porque por uma coisa chamada cansaço ocular, tá? Porque são vários jeitos de levar a hipnose, tá? Relaxamento é uma, induções rápidas como a do Pyong-Lee é outra. Cansaço ocular, quando você fica olhando o pêndulo, né? O seu olho fica fazendo esse movimento, a tendência é fechar o olho. Cansa, realmente. Cansa. Esse fechar o olho, a gente já consegue fazer você entrar em hipnose neste movimento, tá? Então, assim, são vários jeitos de fazer. Você já ouviu falar em linguagem hipnótica? Tem pessoas que conversam com você usando linguagem hipnótica. Elas não estão fazendo hipnose formal, mas elas estão fazendo algumas coisas corporalmente, através do olhar, que elas já estão acessando, fazendo você acessar o seu subconsciente de um jeito diferente, tá? Olha que bacana isso. 11 horas 20 minutos, falando hoje com a Roberta Marinelli, que é uma hipnoterapeuta. Roberta, em que a hipnose pode ajudar o ser humano? Por que ele procura um hipnoterapeuta para consulta? Por que ele se consulta com um hipnoterapeuta? Assim, primeiro que eu acho interessante para todo mundo, porque quando você começa a conhecer melhor como você funciona, porque o cérebro, na verdade, o subconsciente, ele é como um computador, tá? Ele tem lá as suas programações que você vem fazendo desde pequenininho, desde que a gente tá na barriga da mãe, a gente vem sendo programado, sem perceber,
né? Então, eu acho que você ter acesso a essas programações, você mesmo conseguir modificá-las é interessante. Então, assim, as pessoas procuram para as mais diversas coisas, desde depressão, síndrome do pânico, gagueira, emagrecimento, melhoria do foco, conseguir falar melhor um idioma, timidez, tá? Qualquer questão de fundo emocional, porque para nós, na verdade, tudo vai ter um fundo emocional, tá? O que é o princípio da Omni? Você não nasceu com problema, geralmente. Tem casos que sim, você já nasceu com determinado problema. Mas vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que fuma. Ela não nasceu fumando. Ela desenvolveu aquilo em algum ponto da vida, tá? Então tem uma causa. O que a gente faz? A gente busca a causa emocional dos problemas. Como? Através da regressão à causa, tá? É regressão a vidas passadas, Roberta? Não. É outro departamento. É regressão à causa, tá? Eu vou buscar no subconsciente onde aquele problema começou. Onde emocionalmente aquilo começou a te afetar. A pessoa começou a fumar com 14 anos, mas não necessariamente o problema começou aos 14 anos. Talvez tenha sido só a exteriorização do problema, mas ele pode ter começado bem lá atrás. Então, a nossa terapia faz o quê? Ela vai buscando situações no subconsciente em que ocasionou o problema que você quer tratar, tá? Porque para nós tudo vai ter uma causa, dependendo da situação, e essa causa ela pode ser dessensibilizada. O que significa isso? Eu achei o que aconteceu, então, de repente, sei lá, a pessoa teve um problema com o pai aos 3 anos de idade, tá? E aí, nisso, culminou com começar a fumar aos 14. Se eu dessensibilizar o problema com o pai aos 3, teoricamente, o problema aos 14 também desaparece. Vai ser solucionado também. Isso, tá? Qual que é um caso que você pode contar que você já teve lá na tua clínica a respeito? Um caso de sucesso, claro, da pessoa que chegou, sei lá, de diversas situações aí e melhorou, conseguiu o sucesso. Sim. Eu tive um caso muito, muito interessante, que foi, na verdade, eu tratei em conjunto, porque isso é importante também, eu sempre falo assim, gente, a hipnoterapia é uma terapia complementar, ela pode ser utilizada com outras técnicas, tá? Então, muitos psicólogos mandam para mim, eu já trabalhei em conjunto com psiquiatras, então a pessoa fazia uso de medicação e também fazia hipnoterapia, tá? Então, isso também é legal, porque ela complementa várias técnicas, tá? Então, assim, eu tive um caso bem interessante de uma moça que ela queria emagrecer, eu recebo muitas pessoas querendo emagrecer, até porque eu também sou formada em nutrição, por acaso. E assim, não conseguia, já tinha feito tudo, passado com nutróloga, passado com nutricionista, né, e não achava o problema. E nós começamos a trabalhar e achamos um evento em que ela teve um problema com o pai. Há 1 ano, ela tinha 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, tá? E ela se sentiu rejeitada pelo pai. Entendi. Tá? E isso acabou acarretando rejeição, ela sentia rejeição também vinda de outros homens, da família e fora da família. E o que isso culminou? O pensamento é mais ou menos assim, Júlio, eu vou engordar, porque assim eu mantenho homens longe, por exemplo. Já que eles não me querem, eu vou me manter também não atraente. É mais ou menos essa questão, tá? Mas é inconsciente isso. A pessoa faz sem perceber, tá? É uma programação. O subconsciente, ele tenta te proteger de uma situação de trauma. Certo. E o jeito dele proteger, às vezes, não é bonito, como eu falo. Eu brinco assim, ele não quer te ver feliz, Júlia, ele quer te proteger, né? Ô Roberto, olha, a Lúcia da Silva Santos, lá do Jardim de Abril, é uma ouvinte nossa que está perguntando. E eu acho que a pergunta dela vem bem ao encontro de outras aqui, eu vou fazê-las em conjunto. Sim. A Lúcia da Silva do Jardim de Abril pergunta se é possível para emagrecer com a hipnose. O Jeremias Martins Oliveira, do Conjunto dos Metalúrgicos, se é possível tratar o alcoolismo com hipnose. O Marcos Augusto Lino, do Jardim das Rosas, uma pessoa que acha que não consegue ser hipnotizada pode tentar até conseguir ser hipnotizada? Por exemplo, ele tem um bloqueio inicialmente, depois ele consegue. Bom, vamos lá para as primeiras, então. Emagrecimento e alcoolismo. Sim, os dois, sim, tá? O que a gente faz é assim, sempre tem uma consulta prévia de avaliação, tá?
Porque a gente não vamos dizer que serve para tudo, de todos os jeitos, para todo mundo. Então, eu sempre faço uma consulta de avaliação para até a pessoa entender, né? E eu entender o problema. Mas sim, serve para emagrecer, tá? Ela vai entrar em conjunto, sim, com dieta, em conjunto com exercício, mas a parte emocional sendo tratada, o emagrecimento fica, sim, muito mais fácil, tá? Alcoolismo, idem, é igual o cigarro, tá? Todo vício, ele tem um fundo emocional forte, tá? E pode, sim, ser tratado com hipnoterapia, tá? Aliás, tem excelentes resultados. E a outra pergunta, bloqueio, né? Se a pessoa, inicialmente, ela não se permite ser hipnotizada, depois de outras sessões, ela consegue. Geralmente, as pessoas que não se permitem é porque elas não sabem o que é, elas têm medo. Geralmente, o medo é o que barra, né? É o não querer por medo, porque não entende. Aí eu falo que a partir do momento que ela entende, que ela experimenta a técnica, que ela percebe que ela comanda, que ela tá no controle, geralmente é bem tranquilo, tá? Dificilmente uma pessoa não vai querer entrar em hipnose quando ela percebe que quem faz o processo, na verdade, é ela. Que o controle está sempre na mão dela, tá? Então é bem tranquilo. 11h27. Vamos fazer um rápido intervalo. Vou pedir para o Domingos para nós fazermos um intervalo e voltamos já falando a respeito de hipnose e desenvolvimento pessoal. Nova Difusora. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Vamos começar. A 500 metros, vire à direita. À direita, não. Vire à esquerda. Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. E as eleições também. Eleitores que se informam sobre os seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Eleições 2018. Vem pra urna. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Voltamos com o Unifiel 60 minutos, hoje falando a respeito de hipnose, falando também sobre desenvolvimento pessoal. Mas antes eu queria dar um recado para você, ouvinte, a respeito do vestibular Unifiel. Acontece então, neste sábado, dia 25, o último vestibular para vagas remanescentes do segundo semestre do Centro Universitário Unifiel. As vagas são para os cursos de Direito, Administração,
Ciências Contábeis e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a chamada TADS. As vagas para os 4 cursos são para os processos seletivos tradicional e agendado. As inscrições ainda podem ser feitas no guichê de atendimento do campus Vila Yara, que fica na Avenida Franz Vogel, número 300, ou por meio do site da universidade, que vai lá na internet, você digita unifiel.br para fazer a sua inscrição para o vestibular, para os cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Muito bem, recado dado, voltamos ao nosso tema, que é a hipnose e o desenvolvimento pessoal. Você também é formada, Roberta Marinelli, em uma coisa que a gente chama de inteligência emocional. O que vem a ser inteligência emocional? É, uma coisa tá bem em moda, né? Aliás, hipnose tá em moda, né? Inteligência emocional é uma coisa muito simples, na verdade, que eu falo. É você conseguir primeiro perceber suas emoções, né? E gerir essas emoções bem, gerenciá-las bem, né? E também perceber emoções de outras pessoas, porque isso também é fundamental, né? Não adianta eu pensar só em mim, né? E dando-se o resto, né? Então, assim, é você conseguir gerenciar essas emoções de uma maneira legal, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, tá? Então eu falo que isso deveria ser ensinado na escola, né? Mas eu não tive aula de inteligência emocional na escola, então, verdade, né, fica um pouco difícil. Eu acho que é uma competência bem importante, aliás, nas empresas isso está muito em voga hoje, né? Porque uma pessoa inteligente emocionalmente, ela consegue se destacar muito mais, né? Claro. Ter relacionamentos muito melhores também, né? Seria mais ou menos isso? Antes a inteligência do indivíduo era medida pelo QI. Então, tudo de lógica que ele sabia, se ele era um gênio da matemática, da física, se ele resolvia problemas rapidamente, ele tinha um QI alto e era muito respeitado. Mas muitas vezes esse gênio, ele não se relacionava bem com as pessoas. Então não adianta você ter uma pessoa que é um gênio dentro da tua empresa, se ele não se dá bem com o chefe, não se dá bem com o funcionário, com o subordinado, né? Sim. Então complica a situação ali. Por isso que a inteligência emocional é fundamental. É fundamental. É fundamental, porque se você não conseguir conviver bem com outros e com você mesmo, na verdade, não adianta você ter o máximo de cursos, técnica, competência. Você não vai conseguir passar isso, você não vai conseguir viver isso na prática. Tá? Porque as empresas são pessoas, né? Na verdade, tudo gira em torno das pessoas. Então, conhecer você e o próximo, né, é fundamental. E o que o coach de inteligência emocional pode ajudar a pessoa, então? Eu falo que coaching está muito em moda, né? A palavra coaching a gente escuta muito. Eu comecei quando não era muita moda ainda, mas hoje está em moda. Na verdade, o coach, né, que é o que vai, no meu caso sou eu, que vou aplicar o processo na pessoa, eu gosto ele vem de cocheiro ou de treinador. Eu gosto da palavra treinador, porque eu acho que traduz melhor. No meu caso, eu ensino você a evoluir emocionalmente em algumas questões, tá? E para que serve isso? Para tudo que você puder imaginar. Então, por exemplo, chega para mim um empresário que não consegue liderar bem uma equipe, tá? Nós vamos trabalhar toda a parte emocional dele, para ele aprender a liderar ele primeiro e depois passar isso para os subordinados, tá? Eu tenho um adolescente que não consegue se encaixar, que não consegue ter amigos, que é tímido. Ele pode trabalhar inteligência emocional para melhorar isso. Eu tenho uma mãe que a filha casou e ela não consegue conviver com essa sensação de falta. Eu posso trabalhar inteligência emocional para ela conseguir fazer isso. Então, na verdade, é um treinador emocional. Serve para todo mundo, tá? Sem exceção. Porque você não precisa, na verdade, ter um problema específico para você conseguir treinar o seu emocional. Eu falo que você começa a reagir diferente às situações que te aparecem. Essa é a grande meta do programa, tá? Eu não posso controlar o que me acontece, aquela famosa frase, mas eu posso controlar a minha reação ao que me acontece, tá? Então é para evoluir mesmo. E é possível realmente mudar não a personalidade, mas o jeito da pessoa, o comportamento dela diante de situações aflitivas, por exemplo, na questão da timidez, que a pessoa não consegue se relacionar porque é muito tímida, não consegue se abrir para uma relação ou para
a socialização dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo. Sim, isso é treinável e mais ainda, Júlio, como eu trabalho também com hipnoterapia, né, muitas vezes eu faço a união disso. Então, assim, inclusive eu sou formada já no processo de coaching que já usa a hipnose, tá? Já para começar. Então, eu posso, se eu percebo que eu estou conseguindo trabalhar com coaching até certo ponto só, aquilo está limitado, eu não estou conseguindo passar do que eu preciso, eu posso usar o recurso da hipnose para potencializar isso. Porque aí eu pego a esfera do consciente com o coaching e do subconsciente com a hipnose. Então eu destravo o que precisa destravar, eu descubro onde começou essa questão, tá? Então é uma junção muito boa também. Então dependendo do caso, eu uno as duas técnicas, tá? Quem é que procura mais o coaching de desenvolvimento pessoal, assim? É mais o adolescente, a mãe que está preocupada com a criança, ou é a pessoa que já está querendo entrar em uma nova carreira profissional? Isso tem bastante, né? As pessoas estão muito descontentes hoje com a própria carreira profissional. Com a própria vida, até eu diria. Eu recebo muitas pessoas na faixa dos 40 anos, 45, tá? Que estão descontentes com a vida. Então, assim, elas fizeram coisas que não queriam, de repente, porque tomaram decisões muito cedo, e elas não sabem o que fazer. Então, elas não sabem o que fazer com a carreira, elas não sabem o que fazer com o casamento, elas não sabem quem elas são mesmo, o que elas gostam, então elas não sabem se elas já estão velhas demais para pensar nos sonhos, ou se ainda é cedo para colocar em prática, se é melhor esperar se aposentar. Então, assim, eu acho que pessoas que mais surgem são essas, que estão em dúvida do que fazer. A minha vida é só isso? Do tipo assim, né? Uhum. A gente fala muito de propósito hoje, né? As pessoas que realmente estão buscando um propósito, do tipo, eu não queria que tivesse sido assim, mas e aí? O que eu faço daqui pra frente? Eu posso mudar? Né? Eu posso me relacionar diferente? Né? E muitas pessoas também que querem se conhecer melhor. Querem conhecer, eu falo que é conhecer as limitações, porque a gente também trabalha isso. Nem todo mundo tem um lado que não é bonitinho, né? Eu falo a nossa sombra. Você também tem que conhecer esse lado e saber lidar com ele, né? Porque nem tudo às vezes tem conserto. Eu falo assim. É aquele lado que explode, aquele lado que é egoísta. Que todo mundo tem. Que todo mundo tem. E que você tem que saber lidar. Porque ele tá lá, né? Faz parte de você, como faz parte de muita gente. E quando você aprende a lidar com ele, você não fica tapando ele, não fica pondo ele para debaixo do tapete, não fica tentando, né, abafar. Ou mesmo o medo que está sempre presente nas mentes das pessoas, mas o medo ele te protege, ele está lá, ele existe para te proteger. Sim, ele só quando ele passa do ponto, quando é demais, então é de novo a balança. Eu falo que inteligência emocional é você aprender a equilibrar razão e emoção. Porque você vai ter ocasiões que você vai ter que ser razão, você vai ter que resolver um problema e vai ter que usar só a razão. Outras, a emoção tem que aparecer. Mas o desequilíbrio disso é que causa os problemas, na verdade. Ou muito racional ou muito emocional. Eu falo de medo porque quando eu dou aula também de expositor, eu dou aula de oratória. Tem curso, palestra de oratória. E um dos maiores medos que a gente percebe nas pessoas é o medo de falar em público. E a pessoa não sabe por que ela congela, ela trava ali naquele momento. É só colocar ela na frente de algumas pessoas para... O que eu faço agora? Congela, trava... perde o sentido, fica com as mãos suando. Fica trêmula. Taquicardia. Tudo. Então, quer dizer, um medo exacerbado, que ele está querendo te proteger, porque é uma situação que você não conhece, mas ele não pode te travar. É irracional. É um medo, a frase assim, ó, é mais forte que eu. Eu sei que eu posso falar, eu sei que eu tenho condições, mas trava, né? Buga o sistema, como eu digo. Aí... duas coisas podem ser feitas, que são bem bacanas. Primeiro, você entender por que esse medo todo começou. Do que o seu subconsciente está tentando te proteger. Pode ser uma coisa que tenha vindo lá da infância. Isso. E a gente vai lá para a hipnoterapia, né? E você usar técnicas de inteligência emocional e de coaching para você treinar você sem o medo. Você aprender a lidar com ele conscientemente. Você aprender a vencer essa barreira. Você aprender a se abrir mais, né? A poder conviver bem sem ele. Porque eu falo assim, Júlio, vamos usar o exemplo de uma pessoa, por exemplo, com depressão. Uma pessoa que está há 30 anos deprimida. Se ela fica sem depressão, ela pode não saber nem o que fazer sem a depressão. Então também tem que ter um cuidado do que vai ser minha vida sem o problema. E nisso a inteligência emocional ajuda muito. Que o cérebro acabou se acostumando, né? Infelizmente, acostuma. É a zona de conforto, né? Eu sofro, mas isso é um sofrimento conhecido. É conhecido, eu tô adaptado, me
Não preciso pensar em outra coisa, já está suficiente aqui esse meu sofrimento. Isso. E a hipnose trata também de depressão? Sim, também. Porque para nós também a depressão tem uma causa, que provavelmente começou na infância, né? Porque a gente retém muita coisa na infância, né? E pode não ser nada tão traumático, tá? Pode ser uma coisa que aconteceu para nós, adultos, muito simples e muito boba, mas para uma criança tem um significado muito diferente, tá? Então, óbvio que a gente faz tratamentos, às vezes, em conjunto com terapeutas, em conjunto com psicólogos, com psiquiatras, tá? Porque, claro que tem a parte da medicação, mas sim, a hipnoterapia consegue resultados, até potencializar outros tratamentos, tá? Porque você trabalha o emocional de um jeito diferente. Sim, funciona bem para depressão, para síndrome do pânico, até para alergias. Pessoas que têm doenças até, às vezes, autoimunes. Tudo isso tem um fundo emocional, geralmente. Porque a pessoa vai somatizando muitas vezes, né? Sim. São as doenças psicossomáticas, né? Na verdade, a fonte está toda aqui, né? A fonte é a cabeça, é a mente, né? Inclusive da dor, por exemplo. Então, pessoas com fibromialgia conseguem resultados bem legais, tá? No controle da dor. Então, dá para usar para muita coisa, Júlio. Muita coisa. Que legal, muito bacana. Tem um ouvinte nosso aqui, o Roberta, o Carlos Santana, do Butantã. Ele, deixa eu ver se eu entendi aqui, ele quer saber o seu nome, Roberta Marinelli, quer saber? Eu tô falando aqui, o Carlos, é a Roberta Marinelli, e quais os cursos que você fez? De hipnose e tal. Sim. Fala para ele aqui, é o Carlos Santana do Butantã. Sim, Carlos, eu fiz alguns cursos de hipnose, inclusive uma formação em coaching já com hipnose, mas o curso mais conhecido, que, né, todo mundo é o mais respeitado, é o da Omni, né, que eu falei que é uma escola que tem sede na Suíça. Eu fiz no Brasil, tá? Mas é um dos cursos mais respeitados de hipnose clínica, justamente porque ela tem o ISO 9001, que é um processo auditado, testado, retestado, tá? É bem seguro. Então, assim, é um dos principais. E aí eu fiz vários outros, né? Inclusive aquele de barras de Axis, que você não sabia o que é. Vamos lá, fala para mim não, para os nossos ouvintes, o que é barra de Axis. Na verdade, assim, eu coloquei mais para vocês, né, como conhecimento, mas eu não utilizo tanto, tá? Barras de Axis é uma terapia também, mas ela não tem a ver com hipnose, tá? E nem com coaching. E nem com código de barras? Não. Ela é como se fosse uma acupuntura com a ponta dos dedos em pontos da cabeça, tá? Então são toques bem suaves em 32 pontos da cabeça. Então, o que isso faz? Basicamente, é como se a gente neutralizasse crenças limitantes, pensamentos negativos, tá? São pontinhos que são como se fossem botõezinhos em que a gente faz e acessa esses pontos. Então, é uma terapia, eu falo que é uma terapia que a pessoa não precisa verbalizar nada, ela simplesmente recebe esse tratamento com a ponta dos dedos. Isso é uma terapia esotérica? Pode ser? Não é. Ela tem a ver com energia corporal, tá? Mas não é nada esotérico, não tem nada, nenhum vínculo com religião. É pontos de energia do corpo mesmo. Foi mapeado, inclusive tem um estudo bem bacana, se vocês procurarem na internet, de um neurocientista que mapeou as ondas cerebrais durante a aplicação das barras, tá? E ela modifica também as ondas cerebrais. Ela consegue acessar pontos parecido com a hipnose, mas diferem algumas coisas. E você aplica esse método na sua clínica? Quando os clientes que sabem que eu trabalho com isso e gostam da técnica, sim, também aplico. Tá? Pode ser aplicado, sim. E dá resultado. Sim. Pode ser aplicado em bebês, em gestantes. Então, assim, é uma técnica muito tranquila, tá? É até rápida, então meia hora, por aí 40 minutos, e a pessoa não precisa verbalizar nada. Então, se uma pessoa chegou muito tensa, muito sem querer falar sobre a vida dela, tal, então às vezes eu uso até esse recurso para ela poder começar a limpar esses sentimentos nela e poder se abrir melhor, até para ela mesma, tá? Então dá assim para usar. De um relaxamento da pessoa. Isso. A gente fala que na pior das hipóteses, você vai receber como se fosse uma bela massagem. Apesar de ser só na cabeça, ela relaxa muito. É bem interessante isso, porque a gente nunca presta tanta atenção no nosso organismo, no nosso corpo, e muitas vezes as curas de nossas doenças, de nossas preocupações estão dentro de nós mesmos, e principalmente no nosso cérebro, na nossa mente, que é quem comanda todo esse sistema. Sim. Então, quando você consegue começar a compreender um pouquinho como que a mente funciona, eu falo que aí as portas começam a se abrir, porque você consegue vislumbrar o tanto de coisa que você pode fazer, tanto para sua carreira, quanto para sua vida pessoal, quanto para a questão de doenças, tá? Então, infelizmente, a gente tem muitas doenças emocionais, né?
muitas, né? Cada vez mais, né? A própria vida cotidiana das pessoas é uma loucura, Sim. né? Você tem que, como dizem, matar um leão por dia para poder sobreviver. Então, fica complicado a pessoa parar para se autoanalisar, para ter aquele momento de relaxamento só dela. Para se olhar, para entender o que ela está sentindo, limitações que ela tem, que ela pode vencer ou não. Então, assim, eu falo que você fazer um processo, por exemplo, de coaching, de inteligência emocional, é muito isso. Você, aquele tempo vai ser seu. Você vai aprender a olhar para você, né? Não vai ver sempre coisas bonitas a seu respeito, mas tem que ver também as coisas que não são legais. Agora, por exemplo, Roberta, nós falamos aqui do Unifiel 60 Minutos, que é um programa produzido pelo Centro Universitário. Sim. De que forma, e falamos também do vestibular do Unifiel, de que forma a hipnoterapia pode ajudar no estudante para que ele se desenvolva melhor nas disciplinas dentro do estudo dele? Olha, eu já tive casos, inclusive, de pessoas se preparando para concurso público, por exemplo, tá? Então, a hipnose pode ser usada de várias maneiras, tá? Uma maneira muito legal é auto-hipnose. Então, a gente instala, a gente chama de gatilho, né? Como se fosse um comando para a pessoa conseguir fazer em casa o treinamento, tá? Não tem nada a ver com regressão, não é uma terapia. É como se ela pudesse acessar o subconsciente dela e colocar uma sugestão que ela acha bacana. Então, pode ser para foco, melhorar a concentração, tá? Eu tinha uma cliente que ela estudava, né? As videoaulas, e depois ela colocava o replay e só ouvia as aulas em hipnose, tá? Porque lembra que quando você está em hipnose, o seu subconsciente está muito mais aflorado, tá? Então você retém coisas de uma maneira mais fácil. Então dá para usar vários recursos, principalmente em relação a foco e concentração. Disciplina, tá? Tudo isso dá sim. Nós temos participação de mais um ouvinte aqui, que é a Maria de Fátima. Ela é lá de Cotia. A pergunta dela me parece que você já abordou, mas eu queria que você detalhasse. Como a inteligência emocional pode me ajudar no trabalho? Maria de Fátima, né? Maria de Fátima. Então, é assim. Pensa da seguinte maneira, Maria de Fátima. O trabalho é feito por pessoas, né? Uma empresa é formada por pessoas. Então, quando você conseguir se colocar melhor, tanto com você quanto com outras pessoas, isso vai te ajudar inegavelmente, tá? Então, quando você conhece o seu jeito de lidar com seus sentimentos, você aprende, a gente foca muito na questão da inteligência emocional, você aprender a responder de maneira bacana para você em relação às outras pessoas. Então, uma situação desafiadora no seu trabalho, por exemplo, né? Você recebe uma crítica do seu chefe, né? O jeito que você lida com aquilo é diferente, né? Então, uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais trabalhada, ela vai conseguir absorver o que tem para absorver, vai conseguir dar uma resposta que vai ser bacana naquele momento, que não vai agredir a outra pessoa, de repente. Então, ela se coloca melhor, né? Ela gerencia melhor até o relacionamento com os colegas, com chefes, com gestores, tá? Então, assim, eu acho que as pessoas notam muita diferença quando começam a fazer esse processo no porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Então, elas percebem que as críticas elas respondem diferente, elas param, às vezes, de procrastinar, de enrolar. De repente, aquela pessoa que ela tinha, aquele cara eu não gosto muito, aquele meu colega é um saco. Ela já entende aquilo de uma maneira diferente, né? Então, eu falo que ela só ganha, na verdade, né? O sentimento dela, eu falo que ela se preserva melhor. Claro. Acho que é essa a palavra. Agora, tem uma pergunta aqui muito interessante, é do Francisco Leite Barbosa, ele é lá da aldeia de Carapicuíba. Olha a pergunta, olha. Estou querendo me desapaixonar de uma pessoa. Como a inteligência emocional ou a hipnose pode me ajudar a me desapaixonar? Olha só, desapaixonar, Francisco, olha assim. Primeiro de tudo, Francisco, eu acho que o jeito mais fácil, e nem tem a ver tanto com hipnose ou tanto com inteligência emocional, mas acho que o jeito mais fácil é você se apaixonar por você, primeiro lugar. A gente trabalha muito amor próprio e autoestima, tá? Então, fortalecendo isso, você consegue... Não vai ter um passe de mágica que você vai esquecer a pessoa. Isso, infelizmente, não tem, tá? Mas você consegue lidar bem com a situação. Você consegue fechar esse ciclo. Eu acho que seria essa palavra, tá? Você consegue aprender que esse ciclo acabou. Porque a nossa vida é feita de ciclos, né, Roberta? Sim, Júlio. Na verdade, até estava falando isso para um cliente ontem. A gente tem que se acostumar que as pessoas vão embora de uma forma ou de outra. E que quem fica no final, só a gente. Né? É verdade. Até o final. Então, como diria assim, eu comigo mesmo, né?
Então, quando eu aprendo a me amar e a ter autoestima, e a ter autoconfiança, eu consigo fazer isso pelo outro, tá? Então, acho que ele aí, no caso, seria ele aprender a lidar com isso, primeiro de tudo, porque não deixa de ser um luto em termos do relacionamento, tá? E ele fortalecer isso nele, porque aí ele não vai precisar buscar isso, talvez, tão desesperadamente numa outra pessoa, né? Porque eu acho que esse desapaixonar dele é porque ele tá fazendo mal. Tá né? fazendo mal, porque não é correspondido, justamente, provavelmente, tá? não é correspondido, ou terminou um relacionamento, ou ainda nem começou um relacionamento e não sabe como começar. Isso, então assim, é mais ele com ele. Acho que essa é a chave, tá? Então ele tem que aprender a lidar com essa situação, tá? Não vai ter uma mágica, mas é possível. Quer dizer, o autoconhecimento é sempre importante. A pessoa tem se conhecendo melhor, se observando melhor. Olha, tem uma... a gente nem sei se falou sobre isso, mas hipnose, por exemplo, não tem nada a ver com religião, tá? Do mesmo forma que coaching também não, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é uma frase muito conhecida de todo mundo, que diz assim: ame ao próximo como a ti mesmo. Conhece essa frase, Júlio? Conheço. Vou fazer um complemento nela. Ame ao próximo como a ti mesmo, não mais do que a ti mesmo. Não mais do que a ti mesmo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que eu me conhecer, eu saber até onde eu posso ir, aonde eu sou falho, onde eu tenho que melhorar, o que eu sou bom, principalmente, né? Coisas boas que eu tenho. E aí eu posso fazer isso pelo outro, tá? E é natural. Eu acho que aí é justamente você fazer por você e fazer depois pelo outro. Quer dizer, mas amar-se a si mesmo, não no sentido de ser egoísta, de que eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que me dar melhor nas coisas. Pelo contrário. Geralmente as pessoas que se amam muito, que se respeitam muito, elas não são egoístas. Porque elas já espelham isso no outro, né? É aquilo, eu dou o que eu tenho. Então, quanto mais eu tiver em mim, mais eu vou poder fazer pelo outro, tá? Então, é bem ao contrário disso, realmente, tá? Muito bem, 11 horas e 52 minutos, hoje falando com a Roberta Marinelli, que é psicoterapeuta, não, ela é hipnoterapeuta. E falando a respeito de desenvolvimento pessoal, e as pessoas querem realmente mudar de carreira, querem mudar, estou cansado disso, quero fazer outra coisa. Existe idade para fazer isso? Não. Assim, o coaching pode ser feito por... Eu geralmente faço com adolescentes, né, para frente, né? Criança já não é muito... Hipnoterapia até eu tenho alguns clientes que criança, mas coaching não, né? Mas não tem idade, tá? Você pode fazer a qualquer momento, quando você não estiver satisfeito com alguma coisa, tá? Tem uma coisa incomodando, eu quero mudar de carreira, como você falou, que é uma coisa que tá muito agora, os jovens principalmente, eles ficam pulando de trabalho em trabalho até, né, conseguir se achar, né? Então ajuda muito. E as sessões são basicamente semanais, né? E geralmente 10 sessões, né? Então, eu falo, vai ficar comigo aí uns 2 meses e meio, tá? Sessõezinhas de 1 hora, 2 horas. E a gente vai trabalhar várias coisas, tem atividades escritas, que a gente vai trabalhar o consciente, a gente vai trabalhar reprogramação mental. Ô, tá? Roberta, então deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes que quiserem ter mais informações a respeito da hipnoterapia, do desenvolvimento pessoal, das técnicas utilizadas. Né? Tá. Redes sociais, gente, é bem facinho de me achar, Instagram, Facebook ou site, Alice Desenvolvimento, tá? Antes que você me pergunte, Alice é uma palavra em latim que significa asas, tá? E a ideia realmente é essa, todo mundo... A-L-I-S. A-L-I-S, isso. Todo mundo voando, né? E meu telefone, 94004-2906. Qualquer dúvida... Se quiser bater um papo, tomar um café, conhecer mais sobre hipnose, estou à disposição. 11 horas e 54 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu acho que deu para esclarecer bastante aos nossos ouvintes as suas informações a respeito de hipnose, um tema que eu acho fantástico, porque quando se fala em ser humano, a gente tem que respeitar e tem que aprender cada vez mais a respeito do ser humano, porque, afinal de contas, somos nós com nós mesmos, né? Então... vamos juntos nessa. 11 horas e 54 minutos, o Unifiel 60 minutos fica por aqui e amanhã, a partir das 11 horas, estaremos de volta. Um grande abraço e até amanhã.